Eu saúdo os irmãos com uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Mário, da igreja Coluna e Firmeza da Verdade, que militamos aí em nome do Senhor Jesus, e estamos aqui para poder colocar a palavra de Deus. É bem rapidinho, é um vapt-vupt, mas é para a sua edificação e de todos nós. Eu quero ler um trecho das Escrituras, São João capítulo 3, versículo 16, que é um versículo realmente áureo, da palavra de Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, essa fase inicial desse versículo, o amor de Deus é tão conhecido, muito se discorre acerca disto. Porém, eu quero dar ênfase à segunda parte do versículo, ou seja, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí eu vou me ater um pouco nessa questão. Perecer. A morte física é algo que sobrevém a todo ser humano. Até o Cristo próprio foi alvo da morte física. Agora, a grande questão a ser observada é a questão da morte espiritual, ou a morte da alma. Essa é a segunda morte, da qual o Senhor Deus, ao enviar o seu Filho, quis nos livrar, quis dar para nós aí esse grande escape. Reiteradas vezes encontramos nas Escrituras citações referentes à necessidade de que haja manifestação da fé de quem se aproxima de Deus. Nós encontramos em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, uma menção muito importante. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem dúvida alguma, é impossível agradar a Deus sem fé, sem crer, sem acreditar. Então, crer, o que é crer? Aceitar algo como verdadeiro, ter confiança, acreditar, ter fé, isso é crer, e é o que Deus espera de cada um que ouve a sua palavra, essa manifestação. Porém, nós lendo as Escrituras em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 30 a 31, a Bíblia diz assim: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Mais uma maneira, mais um momento de manifestação de fé, agora colocada pelos apóstolos, apóstolo Paulo, e já conhecemos o episódio, ou aquele que não sabe, trata-se de uma situação em que Paulo e Silas estavam encarcerados, presos, e assim houve a salvação do carcereiro mediante o seu ato, a sua ação de fé. Romanos 10, versículo 9 e 10, também nos diz acerca disso, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é necessário que haja a fé, haja a confiança, haja uma atitude quando nós desejamos a salvação, que é crer. E a Bíblia é muito clara, muito cristalina com relação a isto. Com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando a pessoa diz que crê, mas crê apenas que Deus existe, essa é uma crença muito subjetiva, que não envolve fé, não envolve confiança, não envolve verdadeiramente aceitar como verdadeiro aquilo que está se colocando. Mas 1 de Pedro também diz respeito à questão, uma vez que estamos tratando da questão do crer, a atitude daqueles que verdadeiramente crê. Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: por isso também nas escrituras se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quem nela crê, a Bíblia está se referindo, Pedro estava se referindo a Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem nele crê não será confundido, não será confundido. Então, você que nos ouve, não se esqueça, a crença em Jesus Cristo não é uma coisa subjetiva, é concreta. É algo que realmente é manifesto através de atitudes firmes e seguras. Finalmente, eu quero vos falar ainda uma menção das Escrituras registrada em Romanos, no capítulo 3, versículo 22. Porque o meu tempo é muito curto, né? E esse vídeo é de pouquinhos minutos, já está quase vencendo, mas quero expor ainda para você essa citação de Romanos 3, 22, que diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crê. Porque não há diferença, para todos e sobre todos o que crê, a justiça de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, a justiça de Deus manifesta por meio da fé em Jesus Cristo. Querido ouvinte, você, meu irmão, é bom a gente estar sempre refletindo, é bom a gente estar sempre se inteirando destas verdades. São verdades incontestáveis que levam o homem à salvação. E creio que esse ideal de salvação, ainda que existe pessoas que são ateus, que acham que a existência de Deus é alguma coisa banal, que é coisa meramente da cabeça das pessoas, absolutamente. As Escrituras têm um conteúdo tão grande, tão imenso, acerca da obra de Jesus Cristo para a salvação, acerca da criação de Deus, que não deixa a menor dúvida sobre a existência de Deus, sobre a salvação oferecida por Jesus, o grande amor de Deus manifesto. Olha, receba Jesus. Considere as palavras que temos aí anunciado e procure uma igreja. Vai ouvir com mais vagar a palavra, que o efeito dela será muito grande, mas ouça com fé, viu? Ouça com fé. A Bíblia diz que a fé veio pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ceder esses minutos aí de atenção para com a palavra que temos anunciado. E eu quero também abençoar a tua vida neste momento. Você que esteve me ouvindo nesse curto espaço de tempo, mas com atenção, Deus há de te abençoar grandemente. Eu oro agora por tua vida. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor Deus, que Ele vai entrar com a providência na tua casa, na tua família, na tua vida, nas áreas diversas da tua vida. Deus há de entrar com providência. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu suplico neste momento tuas bênçãos, porque as tuas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores. Estas vidas que me ouvem neste momento, Senhor Deus, aonde se encontrar, aí no seu lar,
ou em qualquer outra parte, que o Senhor com mãos fortes atue sobre ele. Agracia o Senhor pela tua bondade, amor e misericórdia. Aqueles que são enfermos, cura-os. Aqueles que estão com problemas na família, entra com a solução. O homem, Senhor, tem muitos problemas, mas de ti vem as soluções para esses problemas, e tu pode conceder nesta hora, meu Deus, se for enfermidade, se for o problema de desemprego, a pessoa precisa de um emprego para poder gerir as questões econômicas da família, entra com essa providência, Senhor. Todo mal, eu repreendendo agora, toda enfermidade, eu em nome de Jesus, repreendo agora. Sim, receba esta bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus.